Fala pessoal do Tokudok, aqui é o Ricardo Cruz, novamente invadindo este canal. Eu trouxe alguns materiais meus muito queridos de livros, que é o que eu gosto mais de colecionar, para a gente falar um pouquinho sobre escrita japonesa, para vocês entenderem quais são os três alfabetos japoneses, como eles funcionam, como que os japoneses misturam esses três alfabetos para escrever as coisas, e a gente vai aprender algumas palavrinhas também neste processo. E aproveitando que as matrículas para uma nova turma do Nihongo Premium, que é o meu curso de língua japonesa através da cultura pop, a gente usa os materiais que a gente gosta, muito tokusatsu, para aprender de fato a falar japonês, a ler em japonês, né? Imagina você consumir tudo no original, é muito mais fácil do que você imagina mesmo, é só trazer isso do jeito certo para o seu dia a dia, é só trazer a prática e dar um passo de cada vez. Eu te mostro quais são esses passos e te forneço esses materiais todos dentro do Nihongo Premium, e as matrículas para você entrar em mais essa turma estão abertas, elas vão só até o dia 10, então aproveita, todos os links estão aqui na descrição. E aproveitando isso, eu trouxe hoje aqui alguns materiais, alguns livros muito queridos. Você sabe que eu gosto mais de colecionar livros, né, de tokusatsu, assim, do que brinquedos e tal, eu gosto muito de livro. Eu trouxe alguns aqui pra gente falar um pouco sobre a escrita japonesa. Muita gente ainda tem dúvida de como funciona a escrita, né? Sabem que são três alfabetos, mas quais são eles, qual é o aspecto desses alfabetos, como eles interagem dentro de uma frase. Vamos dar uma olhada nisso através desses materiais e aprender algumas palavras no processo. Bom, então vamos lá. Conceitualmente, sim, o japonês japonês escrito é formado por três alfabetos. Dois deles são fonéticos. O que é isso? Cada letrinha ela representa um som, tá? E um deles são os kanjis. Não é exatamente um alfabeto, né? A gente fala alfabeto mais para fins didáticos, né? Para a gente entender rápido, mas é um conjunto de ideogramas. O Japão importou esses ideogramas lá no passado da China e usa eles normalmente na sua escrita. Então é a interação dessas três formas de escrever que compõem aí a língua japonesa escrita. Eu trouxe uma revista muito legal aqui, de 1985, essa revista aqui, para a gente ver o alfabeto mais básico de todos da língua japonesa, tá? Que é este alfabeto aqui, são essas letrinhas aqui, são exemplos de hiragana, tá? Hiragana é o alfabeto que os japoneses usam para escrever palavras de origem japonesa. Então, arigato, sayonara, todas as palavras que são de origem japonesa são escritas em hiragana, tá bom? Aqui a gente tem um exemplo. Essa revista, ela chama Yoiko, tá? Yoiko, essas três letrinhas, tá? Que significa bom menino, boa criança, criança boazinha, criança educada, né? Eles falam, quando o menino é obediente, sabe essa coisa que obedece aos pais, se comporta bem, ele é um yoiko. Yoiko. Isso batiza essa revista infantil de 1985. Tem Changeman e tem By Crossers, dá pra ver aqui, ó. Então, hiragana, sua porta de entrada. Quero aprender japonês. Qual que é o primeiro passo? Aprender hiragana. É fácil, não são tantas letras, muitas são parecidas umas com as outras, com pequenos sinais, é muito tranquilo. Isso, se você não sabe ainda, assim que você entra no Nihongo Premium, eu te pego pela mão e a gente vai junto aprender tanto a escrever quanto a reconhecer o hiragana. Coisa de uma semana estudando legalzinho todo dia, você já pega isso facinho. E assim que você pega e fica craque no hiragana, você vai para o katakana, tá? Que é um outro alfabeto fonético, cada letrinha significa um som, mas dessa vez é um alfabeto usado para adaptar palavras de origem estrangeira ao japonês. Tipo McDonald's, o japonês não consegue falar McDonald's, então ele escreve Makudonarudo, Makudonarudo, tá? Em katakana, ok? E eu trouxe um mangá muito querido, muito raro, inclusive, este aqui. É um mangá uma compilação dos mangás de National Kid, desenhado pelo Daiji Kazumine, que é um autor de mangá e um designer muito importante para os tokusatsu dos anos 60 e dos anos 70. Joga o nome dele no Google, Daiji Kazumine, que você vai ver o tamanho da obra desse cara. E ele desenhou o mangá do National Kid. Olha aqui. É muito legal, é muito charmoso, tem todo o espírito daquela época, olha só. O título deste mangá é escrito em katakana. Aqui a gente tem na,
Nashonaru-kido. Tá? Nashonaru-kido. Você vê que as letras do katakana, elas são mais angulares. O hiragana, os traços são mais arredondados, né? Aqui não, eles são mais retos, né? Essa é uma característica visual do katakana, traços mais retos. E também cada letra ela expressa um som, tá? Nashonaru-kido. E aí quando você aprende hiragana e katakana, o seu próximo passo é aprender os seus primeiros kanji. O que são kanjis? São ideogramas, né? Cada símbolo traz uma ideia, traz um conceito. Eles podem ter mais de uma leitura. Basicamente, eles têm a leitura japonesa e a leitura chinesa. E eu escolhi mostrar alguns kanjis, né? Eles estão por toda parte. É nesse outro livro, que é uma relíquia da minha coleção, é um livro muito querido da coleção, que é uma compilação de designs do Toru Narita, tá? O cara que criou o design só do Ultraman, do Ultra Seven, dos principais monstros de Ultraman antigos. Ele é incrível, é um artista plástico, um desenhista maravilhoso, e ele foi o responsável por todos estes designs. E na última viagem que eu fiz ao Japão, eu tive a felicidade de conseguir este livro dele, e aqui está escrito o nome dele em kanji. Aí está escrito Narita Toru, né, os dois primeiros ideogramas é Narita, né, o sobrenome no Japão vem primeiro, depois Toru é o nome dele, e depois o quarto e o quinto ideogramas, né, formam a palavra Sakuhin, Sakuhin, que significa obras, né, obras. E o último ideograma é o ideograma de Shu, lido como Shu nesse caso, que significa compilação. Então o título desse livro é A Compilação das Obras de Toru Narita. Você vê como o kanji expressa ideias, né? Ideia, você bate o olho, ele já te transmite uma ideia independentemente da leitura dele. A leitura pode variar. A ideia vem antes que a leitura. Isso é muito, muito interessante. Olha como o traço dele é incrível, né? Olha o Red King aqui no traço dele. Olha o Benlar, primeiro monstro do Ultraman. Experimentais, né? Preliminares do Ultra Seven até ele chegar no produto final. Enfim, é um livro bastante grosso e muito legal das obras do nosso querido Toru Narita. E para exemplificar esta interação, eu trouxe este livro aqui, que é Tokusatsu Zenshi, né? A história completa dos Tokusatsu de 1950 a 1960, nessa década dos anos 50 e dos anos 60, onde está a origem de tudo desse formato televisivo japonês com heróis, monstros e efeitos especiais. Na abertura, a gente vê a foto aqui, ó, mais de perto do Eiji Tsuburaya trabalhando, e a gente vê esse texto, que é uma interação. Tudo que a gente comentou tá aí, né? A gente tem letras do katakana na palavra character, que é personagens, né? Aí as letras mais angulares. A gente tem hiragana e a gente tem kanji, né? Isso aqui é uma típica frase em japonês, misturando os três alfabetos. E fica muito mais fácil de você ler quando você mistura os três alfabetos. Se escrever só em hiragana ou só em katakana fica muito complicado de ler, né? Você não sabe onde começa uma coisa, termina a outra, né? O kanji, ele serve inclusive para pontuar as frases, né? Para deixar a frase mais visualmente simples e fácil de ler. Então isso aqui é uma interação desses três alfabetos. A frase, eu vou ler a frase aqui, né? Nihon no eizou ni okeru kyarakta to wa. O que são os personagens nas filmagens, nos vídeos japoneses? E aí ele vai falar sobre a criação de personagens de Tokusatsu. Tá bom? Muito legal este livro também. Então é isso, espero que vocês tenham curtido e tenham entendido através desses exemplos como funciona a escrita japonesa. Ela é bem menos complicada do que a gente tem na cabeça, ela pode assustar um pouco por ser muito diferente do nosso alfabeto, né? Mas se você estuda mesmo, tipo 1, 2 semanas, hiragana, katakana, começa a ver os kanjis, depois de hiragana e katakana você vai ver as primeiras partículas, já usando essas letrinhas, que são a porta de entrada para a gramática japonesa, e aí você vai começar a trilhar o caminho para entender de fato como funciona a língua japonesa, que é muito mais fácil que o português e muito mais fácil que a maioria das línguas ocidentais. Existe uma outra lógica no japonês, mas é mais fácil, tá bom? Então não deixa de participar, não deixa de fazer a sua matrícula. Clica aqui no link para você conhecer mais sobre o curso. Eu apresento em detalhes como funciona o curso, quais são as frentes. Você ganha um monte de bônus também. Eu preparei um monte de presente aí para quem quer ingressar
nessa turma nova, então vale a pena você dar uma olhada, tá bom? Valeu, espero que você tenha gostado. Valeu, Danilo. Tchau.